Sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem. E hoje eu trouxe aqui uma novidade para vocês. Vamos ter a primeira aula de redação. Vamos falar do texto narrativo. Mas como assim, professora? O que é um texto narrativo? Né? Aí vocês estão se perguntando, não, muitos já sabem, graças a Deus, né? Obrigada a Deus por isso, todo mundo já está, né? Mas para aqueles que estão esquecidos, vamos falar, ó, o texto narrativo relata um acontecimento ou uma sequência de acontecimentos. Como assim, professora? Né? Conta uma história, tem os personagens, né? Tem um espaço, o tempo. Por exemplo, aqui eu tenho essa imagem. Era uma vez. Então, quando a gente já escuta, né, essa frasezinha aí, era uma vez, a gente já sabe que aí vem uma história, não é mesmo? Então, é sobre texto narrativo que nós vamos falar hoje. Sim. E a estrutura da narrativa? Como ela é montada? Né? Vamos lá. Nós temos a apresentação. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho, olha, a apresentação, também chamada de introdução, é como eu já vou dar o início da minha história. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo na introdução, em que se desenvolverá a trama. Já no desenvolvimento, aqui grande parte da história é desenvolvida em foco nas ações dos personagens, como eles vão estar lá, o que eles vão estar fazendo, isso já no desenvolvimento. E o clímax é a parte do desenvolvimento da história, né? O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa, naquela que o homem chegou na casa, ou então naquela que a menina pulou, né, da bicicleta, né? Ou isso aí na criação de vocês. É o clímax, é a parte mais emocionante. Já o desfecho, também chamado de conclusão, ele é determinada pela parte final da narrativa, onde a parte dos acontecimentos, os conflitos, vão sendo desvendados. Tá certo? Então, nós estamos falando agora, nesse momento, da estrutura da narrativa. Nós temos a apresentação, o desenvolvimento, o clímax, que é a parte bem quente da história, e o desfecho, quando já está sendo concluída. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu colocar. Sim, mas vimos, né, a estrutura, agora vamos ver os elementos da narrativa. Nós temos o narrador, o enredo, os personagens, o tempo, o espaço. Vamos descobrir cada um deles, para que vocês conheçam os nomes. Olha, o narrador é aquele que narra a história. Divide-se em o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Daqui a pouquinho eu vou explicar cada um deles, tá certo? Vamos lá. E o enredo? Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que são os protagonistas e antagonistas, e os personagens secundários, que são os adjuvantes ou os coadjuvantes, que ficam mais de ladinho. Temos o tempo. Está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. O tempo ele pode ser o cronológico ou psicológico. Temos o espaço. O espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Foi na floresta, foi na casa, foi no parque, tá certo? Pode ocorrer um ambiente físico, um ambiente psicológico ou um ambiente social. Então, vimos agora os elementos da narrativa, conhecendo assim quem são os narradores, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço, ok? Como eu falei sobre o narrador, eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Olha, os tipos de narrador, né? Também chamado de foco narrativo, apresentam a voz textual da narração, sendo classificados em. Lembra? Tem o narrador personagem. Como assim, narrador personagem? Tem o narrador observador e o narrador onisciente. Vejamos cada um deles. Olha, o narrador personagem, a história é narrada em primeira pessoa, porque ele participa, ele é um narrador personagem. Em primeira pessoa, lembra?
Eu, tu, ele, primeira, eu, segunda, tu e terceira, ele. Então, primeira pessoa, eu. Onde o narrador é um personagem e ele participa das ações. Narrador, personagem é aquele que narra, mas ele também participa, certo? Tem aquele que é o narrador observador, narrado em terceira pessoa. Vamos lá? Eu, primeira, tu, segunda, ele, terceira. Narrador em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém, ele não participa da ação, porque ele é observador. Mas eu também tenho aqui para vocês o narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Como assim? Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa, como se ele fosse observador. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Nós vamos descobrir isso depois em um texto para que vocês, né, identifiquem o narrador onisciente, tá ok? Então, vamos lá. Narrador, temos 3. Personagem, observador e onisciente. Temos também os tipos de discurso narrativo, né? Temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Como? O discurso direto, no discurso direto, a própria personagem fala, ou seja, tem diálogo na história. Quando tem diálogo, o discurso da história é direto, porque eles conversam entre si. Já no discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. O narrador interfere. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem, porque ele só viu e ele está contando, né? Narrando, olha, Maria estava ali, conversando com João. Não tem o diálogo propriamente dito, direto, de Maria com João. Tem um diálogo indireto, que é o narrador contando o fato. Temos também o discurso indireto livre, né? No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, fundem-se o discurso direto com o direto. Acontece os dois. É como eu falei, em outro momento eu vou colocar um texto no qual o narrador seja onisciente para que aconteça, nesse momento, o discurso indireto livre. Tá certo? Vou ficar em dívida com vocês. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui um resumo, vocês podem até estar colocando esse resumo aí no caderno de vocês, né, para facilitar. Vejamos, olha, o texto narrativo. O texto narrativo, ele vai narrar, né? Temos o quê? Vamos começar aqui, ó, na parte de Emília. Tem o tempo. O que é o tempo? Retrata o momento em que ocorrem os fatos, né? Temos também o narrador, que eles podem ser de 3 tipos. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, como eu acabei de falar anteriormente. O narrador funciona como o mediador entre a história narrada e o leitor, o ouvinte, tá certo? Pode ser em primeira pessoa, quando o narrador ele participa, em terceira, quando ele é observador, e o onisciente, quando acontece a mistura, certo? Temos o espaço, que é o local onde se passa toda a trama. É o espaço, seja numa praça, numa floresta, tá ok? No texto narrativo, nós também temos o enredo. Como assim, professor? O enredo é como a história é montada. Nós temos o enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. Nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Vimos cada um deles, mas aqui está de forma reduzida, tá certo? E também, eu deixei aqui por último, aqui, personagens que tem assim, ó, constituem os seres que participam da narrativa, tá certo? São as pessoas, os participantes, tá ok? Vamos lá. Então, agora chegou a melhor hora. É a hora que vocês vão pegar o livro didático de vocês e vão ler as páginas 162, 163 e 164. Lá vocês vão, né, fazer uma análise de uma história. É um texto narrativo, e vocês vão desenvolver, fazer a atividade da página 165 e 166, tá certo? Na dúvida, façam o que eu pedi. A partezinha, aquela parte da estrutura que eu montei aqui para vocês anotem no caderno,
né? Para que vocês depois tenham acesso, tá ok? Beijos no coração, fique com